em todas as igrejas metodistas do Brasil. Só que essa campanha está sendo feita aos domingos. Como nós estávamos com uma programação aos domingos, eu pedi para o pastor se eu poderia estar ministrando esta campanha às quintas-feiras. Então nós começamos a semana passada sobre finanças, né? É uma campanha voltada a finanças, né? E foi muito bom, né? As igrejas estão ministrando de domingo, né? Graças a Deus tem sido muito gostoso mesmo. E a semana passada aqui, nós vimos aqui, recebemos aqui alguns conceitos sobre prosperidade. Então nós vimos aqui, quinta-feira passada, alguns conceitos, né, do que é uma prosperidade mesmo. E nós vimos aqui, na semana passada, quando nós começamos essa campanha, que a prosperidade, ela tem níveis. E o primeiro nível de uma prosperidade é família. Então nós estudamos aqui, vimos na palavra de Deus, que o primeiro nível de prosperidade é a família. Uma família saudável, uma família curada, uma família restaurada, uma família que tenha paz. O segundo nível da prosperidade que nós recebemos aqui semana passada foi a nossa saúde. Não adianta nada você ter todo o dinheiro e ter uma saúde péssima, acabando. Vimos ali que o segundo nível, né, seria a saúde, de nós termos saúde. Isso é prosperidade de Deus. E o terceiro nível foi uma vida espiritual. Nós termos, né, ali intimidade com Deus, na oração, leitura da palavra. E em quarto nível de prosperidade ficou as finanças. De nós entendermos, né, que aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, né, os 90% que muitas vezes Deus nos dá o privilégio de administrar. Mas você viu que isso são conceitos de prosperidade. Então aqui nós começamos. E hoje, o tema hoje é as promessas de Deus para as nossas vidas, ou para a sua vida. Você pode ver que nós estamos aqui primeiro vendo aquilo que Deus, né, Ele prioriza primeiro quando se fala de prosperidade. E hoje nós vamos conhecer aqui as promessas de Deus para nossas vidas. O terceiro elo da campanha, quinta-feira que vem, é vencer o devorador. E aí no quarto elo nós vamos estar terminando essa campanha. São 4 elos. Então a semana que vem o tema é vencendo. Como vencer o devorador nas nossas vidas? Como repreender o devorador? Como prosperar com os 90% que fica nas nossas mãos? Mas isso é a semana que vem. Hoje nós vamos ver as promessas de Deus que Deus tem para nós. Amém? Então, nós já reconhecemos que prosperidade é uma família abençoada. Isso tem que ser embutido em nós. Saúde, vida com Deus, ter paz no coração. E depois, é lógico, vem as finanças, que não faz mal para ninguém, ajuda e muito as nossas vidas. Então nós precisamos sim aprender a cuidar muito bem daquilo que Deus tem deixado em nossas mãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 1. Profeta de Isaías, capítulo 1. Profeta messiânico. Alguém sabe me dizer por que ele é considerado profeta messiânico? Porque é o que mais profetizava Jesus, o que mais falava de Jesus. É considerado profeta messiânico. Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Alguns teólogos dizem que é uma Bíblia dentro da Bíblia, o livro de Isaías. Muito gostoso de ler. Complicado, mas muito gostoso de ler mesmo. Isaías capítulo 1, quem encontrou, diga amém. Amém. Isaías capítulo 1, versículo 19. Isaías capítulo 1, versículo 19. Amém? Deixar a sua Bíblia aberta, deixa eu só dar um aviso aqui. Amados, domingo é o nosso culto da colheita, amém? É aquele culto que nós temos arrecadado alimentos. Então você que, né, possa aí estar nos ajudando, ofertando mesmo, então você possa dar uma olhadinha na sua despensa lá, agora tem alguma coisa que vai estar vencendo o mês, que de repente você não usou e gostaria de estar ajudando a vida de um irmão. Então,
traga, domingo nós vamos fazer o culto da colheita, nós vamos estar com a caixa ali, como nós fazemos todo último domingo do mês. Você possa estar ali deixando o seu alimento, para nós estar podendo ajudar as pessoas, né, quem está precisando, às vezes irmão aqui da fé, que precisa, a gente possa estar ajudando, ou às vezes pessoas de outras igrejas, ou algum conhecido seu, que você possa também estar falando, estou precisando de ajudar alguém. Nos procura, graças a Deus nós temos sempre uma reserva para poder ajudar alguém. Amém? Graças a Deus isso, amado. Então fico muito feliz mesmo. Então domingo é o nosso culto da colheita. Eu vi alguns testemunhos aqui de alguns irmãos que já falavam quantos estão sendo abençoados depois que começaram a colocar em prática isso. É uma forma de nós vermos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Então domingo, cultão abençoado aí, cultão, né, da colheita, e eu creio que você vai ser muito abençoado. Tem uma palavra do céu para a sua vida, eu creio, como Deus tem me tratado essa semana em relação a essa palavra de domingo. E eu creio que você vai ser muito abençoado mesmo. Amém? Glória a Deus. Isaías capítulo 1, versículo 19, fala desta forma: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te adoramos nessa noite. Nós te glorificamos. Exaltamos o Senhor, meu Pai amado, por este dia precioso, por essa noite gelada, Deus. Nós te agradecemos. Eu te agradeço, meu Pai, por cada vida representada, cada lar representado aqui, ó Deus. Te louvamos, meu Pai, pelo privilégio deste culto, meu Pai. Nós começamos esse culto aqui pela manhã, aqui nas orações pela manhã. Como o Senhor tem, meu Pai, se manifestado no nosso meio, Senhor Deus. E isso tem muito alegrado os nossos corações. Pai amado, o Senhor nos deu o privilégio de adorar o Senhor. E eu creio que de bom agrado o Senhor recebeu a adoração do teu povo. Mas queremos um pouco mais nessa noite. Queremos ouvir a voz do único pastor dessa igreja, o Espírito Santo de Deus. Aquele que tem a autoridade, aquele que tem, meu Pai amado, a liberdade de vasculhar os nossos corações. Aquele que nos conhece profundamente, ó Deus. Então nós te adoramos nessa noite pela presença do Espírito Santo neste lugar. Pai, obrigado. Queremos mesmo, Senhor Deus amado, a tua voz, ó Pai, a boa semente nos nossos corações. Pai, nós tomamos posse agora de toda a autoridade que Jesus delega à igreja. Mandamos embora daqui tudo aquilo que não provém do Senhor. Toda entidade maligna, todos os espíritos malignos, toda a obra das trevas sai deste lugar agora em nome de Jesus. A única coisa que queremos é a tua graça, é o mover do teu Espírito, é os anjos, é a unção do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Querido, nós temos que entender que Deus, Ele tem para as nossas vidas promessas. Quantas promessas Deus tem para as nossas vidas? A Bíblia fala, né, que tem mais de 8.000 promessas aqui, para nós tomarmos posse dela, para nós conhecermos mesmo, né, das promessas de Deus para as nossas vidas. Quando sempre eu falo de nós ouvir as promessas, ler as promessas de Deus, eu sempre gosto daquela ilustração daquela velhinha que pegou aquele navio e ficou 7 dias, né, fazendo uma viagem no navio. Alguém conhece? Ninguém conhece aquela velhinha que comprou sua passagem? Ninguém conhece? Mas eu já contei aqui. Uma velhinha, ela chegou e comprou uma passagem do navio, e essa passagem ela ia durar, a viagem ia durar 7 dias, até ela chegar em determinado lugar. E ela, precavida, né, já madura, né, foi lá e comprou muito pão, muita mortandela e muita água. E ela foi, no dia de embarcar no navio, estocou dentro do lugar que ela ia ficar ali, muito pão, muita água e muita mortandela. Beleza. Primeiro dia ela estava ali, fez amizade com as pessoas, e quando deu na hora do almoço, a velhinha sumiu. Tudo bem, primeira noite, primeira vez. Segundo dia, na hora do almoço, na hora da janta, a velhinha sumia. Aí um rapaz que tinha pegado uma amizade com ela, começou a perceber isso. E começou a olhar, começou a ver que na hora do almoço,
a velhinha sumia, a velhinha se retirava, não almoçava com as pessoas, não jantava, não tomava café. E aí ele ficou preocupado. E aí ele chegou nela e falou, minha senhora, eu noto aqui, né, que nós já estamos aqui já há quase 4 dias, que todos os dias, na hora do almoço, na hora do café da manhã e na hora da janta, a senhora some, a senhora não almoça com nós, não janta. Né? Por quê? A senhora tem algum problema? A senhora é na gabine que é levado o seu almoço, sua janta? Ela falou, não, deixa eu te contar, é que eu não tenho dinheiro. Então chega na hora do almoço, o que eu faço? Eu estoquei no meu quarto muito pão, muita mortandela e muita água. Então quando vai chegando a hora do almoço, na hora que o pessoal vai sentando para almoçar, eu vou para o meu quarto, porque eu não tenho mais dinheiro. Aí ele falou assim, mas espera um pouco, minha senhora, deixa eu ver a passagem da senhora. Aí comprou a passagem, aí estava lá o destino que ela ia chegar, e no final, bem escrito, bem pequenininho, estava lá que ela tinha direito a todas as refeições. Quer dizer, se ela tivesse lido, se ela tivesse prestado atenção, ela não estaria sofrendo todos esses dias. E muitas vezes, meu amado, é o que acontece conosco como cristão. Às vezes nós temos promessas sobre as nossas vidas, aqui escrito, que nós não fazemos bom juízo dessas promessas. Quantas promessas Deus tem falado ao povo? Quantas coisas Deus, meu amado, tem trazido mesmo ao coração da igreja, para nós tomarmos posse dessas promessas. Amém? Até tem algumas coisas assim que todas essas promessas têm como objetivo abençoar todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. Se você obedece a palavra na leitura, você vai descobrir que há promessas dentro da palavra de Deus para a sua vida. Promessas para nós. Promessa de nos fortalecermos, promessa de nós vencermos o pecado, promessa, meu amado, de nós termos a nossa família sendo salva, promessa de a nossa família servir a Deus, promessa mesmo de as janelas do céu ser abertas sobre as nossas vidas, promessa dos anjos nos guardando, promessa, meu amado, da proteção divina todos os dias sobre nós. E está aqui, para nós, cristãos, mais de 8.000 promessas de Deus para nós tomarmos posse. Uma por hora, né? É verdade, uma por hora. E muitos não fazem bom juízo disso. Tem sofrido, sendo filho de Deus, meu amado, e não toma posse daquilo que Deus tem feito. Amém? Todas elas vêm sempre com uma condição. Todas as promessas de Deus vêm com uma condição. Se me ouvides, se der ouvido à minha palavra, se obedecer os meus mandamentos. Eu gosto muito de uma promessa que Deus faz na vida de Josué. Logo quando morre Moisés, o líder daquela grande nação, estava conduzindo o povo à terra prometida, e ali Moisés era morto. E ali Deus vem no coração de Josué e levanta Josué. E você vai ver o versículo 8, onde ele fala assim, se atentar, espalhei, meditar nas leis dias e noite, andarás bens e será bem sucedido e prosperarás o teu caminho. E você vê que Deus ali está falando, fica firme, não desvie das promessas, não desvie da palavra, não desvie que eu sou contigo. E se você for ler ali, Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, 3 vezes você vê a palavra de Deus falando, eis que sou contigo, eis que sou contigo. E é isso que Deus às vezes fala para nós todos os dias, eu sou com vocês, eu estou aqui, está na hora de vocês entenderem que eu estou para ajudar vocês. E nós, muitas vezes, não tomamos posse dessas promessas, amém? Deus espera, meu amado, de você uma verdadeira obediência à palavra de Deus. Nós só vamos ter, e nós vamos só tomar posse, quando nós sermos obedientes. Não tem como, querido, uma pessoa tomar posse, ele sendo desobediente. Não tem como um desobediente tomar posse das bênçãos de Deus.
Mas todos os filhos que são obedientes à palavra, que são obedientes, Deus se manifesta de uma forma tremenda. Sem obediência, não haverá bênção e nem promessa. Isso é fato. Não adianta aí nós querermos tentarmos se nós não formos obedientes. Então vamos ver alguns pontos nessa noite importantes para nós tomarmos posse das bênçãos de Deus como prosperidade na nossa vida. Primeira, a diferença entre frequentadores de igreja e os verdadeiros discípulos. Aqui nós temos que entender, querido, que muitas pessoas hoje andam no círculo da igreja. Hoje até é uma moda ser cristão. Hoje você vê aí já, jogadores de futebol são cristãos, cantores, atores. Então hoje, a igreja hoje é até gostoso. Olha, eu sou cristão. A palavra até sai um eco assim, até diferente, Te coloca você num patamar diferente para as pessoas olhar. Eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus, meu amado, que manifesta a glória de Deus. Como é gostoso a gente entender essas coisas, entendeu? Mas só que hoje existem muitos membros de igreja e poucos discípulos. Amado, nós temos que entender que discípulo é diferente de multidão. Discípulo é aquele que verdadeiramente anda segundo os passos de Jesus. Discípulo, meu amado, é aquele que tem a vontade mesmo de fazer, de acompanhar, de estar junto. O desejo do discípulo é esse. Amém? Até por aqui, por isso que muita gente dentro da igreja tem sofrido em muitas áreas, principalmente na área financeira. Porque quando você é discípulo, você entende, querido, que Deus está para te abençoar a sua área financeira. Quando nós entendemos, querido, que nós começamos a andar com a igreja, você começa a andar nos caminhos da verdade, você começa a conhecer a palavra de Deus, você vai começar a conhecer de um Deus rico, de um Deus que faz maravilhas, de um Deus do ouro e da prata, de um Deus, meu amado, que se manifesta para curar, para libertar, porque isso é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas nós só vamos tomar posse quando nós entendemos o princípio de sermos discípulos de Jesus. Entenda, querido, que o interesse, o maior mandamento assim que Jesus, quando ele encerra o trabalho dele, o ministério dele como homem na terra, como homem, entenda bem que o ministério não terminou aqui como homem, que ele vai subir aos céus, que terminou ali os seus dias como é a face da terra, ele já tinha sido crucificado, já fazia 43 dias que ele estava aparecendo aos seus discípulos depois de ser crucificado. Aí ele reúne ali os seus discípulos. A palavra falava que era em torno de 120 pessoas, e ali ele ia subindo, e ele determina algo tão precioso nas nossas vidas. É o único pedido que você vê que Jesus pede para as pessoas. É o único pedido que ele clama. E se você for ler ali Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, o 18 vai dizer que toda autoridade foi dada nos céus e na terra. O 19 vai dizer assim: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20 vai encerrar o livro de Mateus dizendo: ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso, meu amado, é um clamor do coração de Jesus para a igreja que ia ficar aqui, hoje de nós fazermos discípulos. Porque discípulo tem promessa. Discípulo, meu amado, quer aprender. Eu vou te falar hoje 3 pilares de um discípulo. Primeiro pilar em muitos benefícios na vida de um discípulo. Mas o primeiro pilar na vida de um discípulo é um coração aberto para aprender. Um discípulo, ele tem um coração aberto, querido, para poder receber coisas novas. Você pode ver que às vezes, quantas vezes é ministrado na igreja, quantas vezes a palavra ela é anunciada.
E as pessoas às vezes recebem de muito bom agrado a palavra de Deus. Mas muitas pessoas, querido, não estão abertas para aprender coisas novas. Você quer ver uma coisa? O sonho de um discípulo, meu amado, é ouvir a palavra rema, a palavra revelada. Um sonho do discípulo é entender coisas novas. Como é gostoso, querido, nós começarmos a caminhar com Cristo e ver que Ele tem tantas coisas para as nossas vidas. Mas eu e você, nós temos que estar preparados para querer aprender disso, para querer aprender os passos. Quer ver outro grande pilar na vida de um discípulo? Sempre pronto para obedecer. Um discípulo, ele obedece. Uma feita, Jesus estava ali, e Jesus foi muito duro em um dos seus sermões. E quando ele acabou de pregar, ele viu que a multidão começou a se retirar. E se você for ver ali, Jesus ele foi fundo no coração daquelas pessoas. E quando percebeu, só tinha ficado os 12. E aí Jesus fala para ele: querem ir? Podem ir também. E aí eles falam: não, só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem o dom da palavra. As revelações vêm do Senhor. Depois de uma palavra dura, meu amado. Sabe por quê, querido? Porque o discípulo, ele está pronto a obedecer. Você sabe que hoje nós estamos vivendo um rodízio da igreja. A igreja hoje, meu amado, ela tem parado de crescer. Hoje nós não temos visto mais um crescimento em massa da igreja, como Jesus se entregou para uma igreja tão atuante, para uma igreja tão vitoriosa, e nós não temos mais visto isso. Sabe por quê, meu amado? Porque hoje nós temos visto um rodízio de cristãos. Porque não são verdadeiros discípulos. Porque se vão em determinado lugar, a palavra é muito dura. Ah, não, aqui o pastor é muito duro, eu vou para outro lugar. Se de repente chega no lugar, o louvor é muito alto. Não, aqui eles cantam muito alto e eu vou para outro lugar. Por quê? Porque tem muitas igrejas hoje. E graças a Deus por isso. Só que não deveria, meu amado, esse círculo de pessoas hoje rodando dentro das igrejas. Estava na hora, querido, de nós criarmos raízes para poder frutificar, para poder multiplicar, para poder ganhar vidas para o Senhor. Porque enquanto a igreja está nesse rodízio de cristãos, sabe quem está ganhando com isso? As trevas. Satanás e seus demônios estão dando risada. Porque aqueles que têm autoridade para poder vencer, para poder parar o reino das trevas, estão preocupados em achar a melhor igreja. Estão preocupados em achar o melhor lugar, aonde aquilo tudo tem que se adaptar a ele. Isso é uma visão da igreja, meu amado. E graças a Deus que isso está mudando a realidade. Deus está mudando a realidade de muitos pensamentos. Quantos paradigmas têm sido quebrados? Por quê, querido? Porque as pessoas não estão prontas para obedecer. Você pode ver, hoje em dia você não se vê muita mensagem quanto o pecado. Quando se fala muito assim quanto o pecado, as pessoas dão uma parada. O pastor hoje estava meio exaltado. Mas não é, meu amado, porque as pessoas não estão preparadas a obedecer. Discípulo, você pode pregar, meu amado. Discípulo, você pode mostrar, você pode ensinar que ele está junto com você. Porque o desejo dele é aprender. O desejo dele é crescer. E o desejo de Deus é que você cresça, que você seja discípulo. Amém? Não ser frequentador de igreja. E por último pilar, meu amado, aquele que segue os princípios da palavra de Deus. Porque todo discípulo ele vai seguir os princípios da palavra de Deus. Você quer ver alguma coisa aqui que quando eu vi o pastor Joel ministrando sobre isso, eu achei interessante. Ele até falou assim: meu querido, você pode orar muito, você pode clamar muito. Você pode ir, meu amado, para as vigílias, ficar de madrugada. Você pode vir todas as manhãs, como todas as manhãs nós estamos aqui. No frio ou sem frio, nós estamos aqui no fogo. Amém? Todas as manhãs nós estamos aqui. E sabe o que ele estava ministrando? Que Deus, meu amado, não é movido pelas nossas palavras. Deus é movido pelos princípios da palavra dele. Ele não se move pelo nosso clamor, pelo nosso pedir. Ele vai se mover pelo princípio da palavra dele.
A palavra ministrada ao coração da igreja, mas o princípio criado por Ele. Então, querido, orar é muito bom, mas nós temos que o quê? Seguir os princípios da palavra de Deus. E multidão não quer seguir princípio da palavra de Deus. Multidão quer ser abençoado, meu amado. Multidão quer sentar, quer receber. Multidão, meu amado, eles querem muito. Multidão não se preocupa se as pessoas precisam ser salvas. Multidão, meu amado, é mesquinha, egoísta. Por isso que nós temos que ser discípulos. Porque discípulos é seguido pelos princípios de Deus. E conhecendo os princípios de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos vencer. Porque Deus se move através dos seus princípios. Deus não se move, meu amado, porque você é bonzinho. Deus não se move, meu caro, porque você é muito aquebrantado. Deus não se move, querido, porque você é muito ungido. Deus se move quando nós cumprimos os princípios dele. Aí ele se move. Porque é cumprido os princípios, então sobre os princípios que ele atua. Então nós como discípulos, nós como igreja, nós temos que conhecer os princípios de Deus para as nossas vidas. E quantos princípios preciosos estão aqui. Princípio de um casamento saudável. Princípio no coração da mulher. Princípio no coração do homem. Princípio no coração dos jovens. Estão aqui, ó. E muitas vezes não tomamos posse, não somos abençoados, porque não damos crédito às promessas de Deus nas nossas vidas. Então nós temos que entender, querido, que Deus, Ele quer abençoar a igreja. Deus, Ele quer se derramar sobre bênçãos sobre a igreja. Mas a igreja não está preparada. A igreja, meu amado, não está preparada para as bênçãos do Senhor. Eu quero que você entenda, querido, que esse seminário de finanças, quem não quer ser abençoado, quem não quer ter muito dinheiro, meu amado, quem não quer ter problema nenhum, quem não quer ter dificuldade nenhuma, todo mundo não quer isso. Porém, nós temos que entender, querido, aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus quer para mim e para você, aonde Deus quer nos levar, aonde Deus quer fazer a gente prosperar, querido. Mas entendermos o princípio da palavra de Deus. Amém? Então, são 3 pilares, são só 3, de muitos daquilo que Deus tem na vida dos discípulos. Então, um coração aberto para aprender, sempre pronto para obedecer e seguir os princípios da palavra de Deus, porque Deus se move pelos princípios dele. Amém? Querido, o que nós temos que entender é que as promessas de Deus já estão aqui. Não vai ser escrita as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero que você entenda, querido, que o homem pode prometer e não cumprir. Os deputados prometem muito e não cumprem. Às vezes pessoas que nós amamos prometem e não cumprem. Porque o homem acaba sendo falho. Mas Deus, Ele cumpre tudo aquilo que Ele falou. Tudo aquilo que está profetizado sobre a sua vida há de se cumprir. Tudo aquilo, meu amado, que Deus falou de você há de acontecer. Porque se Ele falou, Ele não é Deus que minta. E nem para brincar com a vida do homem. Ele é Deus, meu amado, para que você se cumpra nas nossas vidas mesmo, as promessas de Deus. Mas as promessas já estão aqui, ó. As promessas de Deus, meu amado, já estão aqui. São mais de 8.000 promessas aqui para mim e para você. Nós às vezes oramos muito mesmo, né, pelos nossos familiares. Meu amado, mas a promessa está lá. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É uma promessa de Deus. Mas ela vai se mover quando eu cumprir os princípios dessa palavra. Eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, eu tenho que buscar. Esses são os princípios da minha vida. E aí, se eu crer, se eu buscar, se a minha família ver Jesus em mim, eles vão se converter. Se a minha família ver a minha vida transformada, eles vão se converter. Porque é uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes, querido, nós queremos as promessas. Às vezes, como que nós não queríamos que se cumprisse as promessas de Deus nas nossas vidas? Pelo menos aquelas que nós conhecemos. Porém, estamos prontos para isso? Eu conheço tantos testemunhos, querido, de pessoas que vêm, pagam preço, né, jejua. Você vê pessoas aqui que, quando estão precisando, não falta um culto, estão firmes. Bastou Deus mudar a vida, bastou Deus abençoar. Cadê essas pessoas? Somem, desaparecem.
Não vem nem agradecer, não vem nem falar obrigado. Eu vim aqui hoje só agradecer por aquilo que Deus já tem feito na minha vida. As pessoas somem. Quantas pessoas nós temos visto dessa forma, que estão indo nas igrejas só buscar só as promessas, mas não querem conhecer o dono da promessa. Só querem os milagres, mas não querem conhecer o dono do milagre. Só querem, meu amado, que faça, mas não querem conhecer aquele que pode fazer. Então, querido, nós temos que entender isso. A palavra de Deus fala aqui nesse texto que nós lemos, se nós quisermos, e nós ouvimos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Se a palavra de Deus fala que há o melhor dessa terra, porque também tem o pior dessa terra. Se tem coisas boas para o povo de Deus, se ele destaca que há o melhor dessa terra, porque tem muita coisa também que não é boa. E tem muito cristão, meu amado, feliz comendo o pior dessa terra. Tem muita coisa boa que Deus queria te dar, querido. Mas às vezes nós estamos nos contentando com o pior dessa terra, com as coisas piores. Querido, entenda, meu filho. Nós somos uma nação santa. Nós somos filhos de um Deus poderoso. Aquele, meu amado, que te recebeu como filho, é um pai verdadeiro. É aquele que criou todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Mas nós temos que acreditar nessas promessas. Nós temos que crer nisso, querido. Às vezes nós queremos entender prosperidade e achar que prosperidade é só ter. Semana passada nós falamos que é uma diferença grande em ter e ser. Ter é como o mundo te olha, o que você tem. Ser é como Deus te vê. Ser, meu amado, é aquilo que Deus olha para o seu coração, aquilo que você é. Não é aquilo, meu amado, que você tenta impor na vida para as pessoas ver que você é alguma coisa. Nós temos, meu amado, que ser e deixar Deus nos transformar por aquilo que nós somos. Não por aquilo que achamos que temos. Porque a sociedade hoje ela cobra muito isso. Então, querido, quantas pessoas hoje estão aí felizes, vivendo com o pior dessa terra? Estão vivendo. E Deus olha, poderia ter o melhor dessa terra na vida dessa família. Poderia ter o melhor dessa terra na vida deste jovem. Podia ter o melhor da terra na vida deste casal. Estão vivendo uma vida, um nível baixo. Por quê? Porque não acreditam, não cumprem os princípios, não buscam aquilo que Deus quer para as nossas vidas. É muito fácil, querido, a gente entender que tocou com a conta gorda, acabou minhas dificuldades. Pelo contrário, querido, não adianta nada você ter aí uma conta gorda e ser uma pessoa seca, sem amor, sem alegria, sem paz. Não adianta nada, querido, você ter aí, achar que o melhor dessa terra é um belo carro, achar que o melhor dessa terra é uma bela casa. Tudo isso, querido, vem ser a complementação daquilo que Deus quer para a igreja. Tudo isso é acrescentado nas nossas vidas. Entenda, meu amado, que é Deus que acrescenta prosperidade na sua vida. Não é você que busca, não é você que luta por ela. É Deus que acrescenta. Quando o quê? Quando nós o buscamos. Quando o nosso coração é voltado para Deus, quando o nosso coração é voltado para as promessas do Senhor, quando eu me preocupo, meu amado, com Deus, porque Deus se preocupa com você. Às vezes nós não nos preocupamos com nós mesmos, não se preocupamos, meu amado, em saber para onde vamos. Hoje, meu amado, estamos vivendo uma igreja que não sabe aonde quer chegar. Hoje nós estamos vivendo uma igreja, querido, que não sabe se Jesus volta. Se você perguntar, meu irmão, já faz tanto tempo que eu acho que eu não sei se ele volta mais não. Porque é uma igreja que não sabe aonde quer chegar, queridos. E para nós comermos o melhor dessa terra, meu amado, é entender que Jesus vai voltar sim. Que Jesus se preocupa com você. Que Jesus te ama. Que Ele deu o melhor que Ele tinha lá de cima, meu amado, para morrer no seu lugar. E eu te pergunto, você tem se preocupado com você mesmo? Você tem se preocupado com a sua vida espiritual?
Você tem se preocupado, meu amado, aonde você vai passar a eternidade? Eu costumo dizer, querido, que a decisão da nossa vida está num piscar de olhos. Num piscar de olhos está a decisão de onde nós vamos passar a eternidade. Se é mesmo no paraíso, com as promessas de Deus, ou se é, meu amado, no lago de fogo. Então, querido, nós temos que entender que essas promessas estão sobre nós. Quantos cristãos aí hoje têm dúvida se vai ser salvo? Quantos cristãos, meu amado, se vendem hoje? Tem tudo. Basta apertar um pouco, espana. Quantos testemunhos eu tenho visto de pessoas que têm tudo para ser abençoado, meu amado, mas não conseguem ser obedientes à palavra de Deus. Não conseguem, querido. Não conseguem, sofrem muito por não ser obediente à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Como falamos, existe uma condição para Deus tornar realidade as suas promessas. Se você fizer, se você obedecer, se você praticar, ou se você for fiel. Essas são as condições de Deus. Se eu obedecer, tomo posse das promessas de Deus. Se eu, meu amado, fizer isso acontecer, tomo posse das promessas de Deus. Se eu praticar a palavra de Deus, tomo posse das promessas de Deus. Se eu for fiel àquilo que Deus fala, tomo posse das promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. 2 princípios aqui nesse versículo que nós lemos. Primeiro, se quiserdes. Este deve ser uma decisão pessoal e determinante na nossa vida. Se eu quiser, a palavra deixa bem claro aqui, ó. Se você querer, ele não está falando, ó, eu estou te obrigando você. Aqui, meu amado, a promessa ela é apresentada. Ó, está aqui, ó. Se você tiver interesse e me ouvides, vai comer o melhor dessa terra. Vai ter o melhor sobre a sua vida. Mas se eu querer, isso tem que ser determinado. Na minha vida, eu quero mudar de vida. Eu quero ter uma vida abençoada. Eu quero entender, meu amado, que não adianta nada eu correr atrás do dinheiro que for e perder minha família. Não adianta nada, meu amado, eu correr atrás de todo o dinheiro do mundo e perder minha saúde. Não adianta nada, meu amado, eu ter todos os bens da terra e passar a eternidade no inferno. Não adianta nada, meu amado, eu ter todo o dinheiro do mundo e não for um bom administrador. Eu tenho que determinar isso na minha vida. Eu tenho que querer. A partir do entendimento, meu amado, e do conhecimento das verdades de Deus e de todas as suas promessas, deve nascer em nós uma determinação no nosso coração de querer, meu amado, de mudar as nossas vidas. Se eu quiser, está bem claro aqui. Você não é obrigado. Você pode se contentar com o pior dessa terra. Mas se eu querer, eu tenho o melhor dessa terra para a minha disposição. Se eu querer, eu tenho os melhores manjares do alto na minha vida. Não que a terra pode me dar, mas os manjares preciosos de Deus na minha vida. Se eu querer, uma determinação. Eu tenho que ter essa vontade. Eu tenho que ter esse querer. Porque muitos, queridos, só querem, mas não têm vontade de mudar. Só querem, mas não querem obedecer. Só querem, querido, mas não quer que tudo caia do céu. Eu tenho que ter hoje uma posição determinada na minha vida. Eu quero mudar de vida. Não aguento mais esse nível baixo de vida espiritual. O que é o nível baixo de vida espiritual, querido? Você sai do culto mais ungido que você for. Você sai, meu amado, vendo os anjos dançando. Primeiro encontro com o pecado, você desce na lama como porco. E se remói para lá e para cá. O que é isso? É um nível baixo. É um nível, meu amado, que as pessoas não querem mudar, não querem ter uma mudança.
Eu entendo, querido, se à medida que eu busco em Deus, à medida que eu me fortaleço nele. A gente tem, meu amado, que fugir de toda aparência do mal. A Bíblia fala isso. Por que eu vou ficar brincando se a Bíblia manda eu fugir da aparência do mal? Aí tem alguns cristãos que batem no peito e falam, eu resisto o diabo, ele vai fugir de mim. A Bíblia fala isso, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas essa é a parte B do versículo. Porque a parte A fala, sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí sim, resistir o diabo, ele vai fugir. Muitos só querem que o diabo foge, mas não querem se sujeitar a Deus. Então, meu amado, para mim entender prosperidade, eu tenho que querer ter uma mudança, uma postura de vida. Porque imagina só, se Deus tem o melhor, a palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem desceu o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Olha que você vê tanta coisa neste mundo que é lindo, maravilhoso. Olha tanta coisa gostosa neste mundo. Olha tanta coisa que dá prazer. Pensa num tablet, eu estou sonhando com um tablet. Gostoso, né? Isso dá prazer você ficar mexendo ali. Pensa num telefone que chupa manga, os jovens sabem o que eu estou falando. Pensa coisa gostosa que dá prazer. Mas a palavra de Deus vai muito além, falar que nada daquilo que Deus tem para a sua vida, ainda os olhos não viram, não chegou no ouvido do homem e não chegou no coração do homem, aquilo que Deus tem reservado para os seus filhos. Querido, se tem tudo isso de coisas boas, e Deus ainda me garante que eu ainda nem imagino aquilo que vai vir na minha vida, imagine quantas coisas boas que vão vir para nós. Amém. Mas eu tenho que ser determinado. Eu quero tomar uma postura hoje. Eu quero ter uma vida transformada. Eu quero ter uma vida mesmo de santidade. Vale a pena pagar o preço pela santidade. Vale a pena, meu amado, ser santo na presença de Deus. Vale a pena, querido, não viver de migalhas, mas viver da fartura de Deus. Tem cristão que vive com a migalha. Tem cristão, meu amado, que vive com a unção dos outros. Tem cristão, meu amado, que anda na luz dos outros. Há uma luz na sua vida. Você é luz. A palavra fala que é você que é luz. Larga a mão de ser vela, querido. Mas seja luz sobre a face da terra. Seja mesmo uma pessoa disposta. Porque aqui, determina o quê? É uma decisão pessoal que eu tenho que tomar. Se eu quiser. O que o versículo fala? Se eu quiser. Se você quiser, você pode comer o melhor dessa terra. Amém? Glória a Deus. Esta é uma determinação que deve te levar a uma obediência de receber muitas bênçãos como o melhor dessa terra. Pois existe o melhor, porque também existe o pior dessa terra. Amém? Glória a Deus. O verdadeiro discípulo sabe que uma fé verdadeira é uma fé determinante sobre a face da terra. Glória a Deus. Agora, só que existe alguns inimigos para essa determinação. Como existe ali a determinação de você querer ter uma postura, de você querer mudar, Satanás também levanta os inimigos dessa determinação. Primeiro inimigo dessa determinação, a dúvida. Será? Querido, não tem milagre se você colocar o será. Quantas pessoas às vezes deixam de ser abençoado, porque quando recebe uma palavra profética, a primeira coisa que surge no coração, não na boca, é: será que isso vai acontecer? Entenda, querido, que aqui você anula todo o poder do céu sobre a sua vida, se há dúvida no seu coração. Porque se nós temos dúvida, de repente, para receber a promessa de Deus, eu vou descer um pouco mais profundo. Eu acho que você tem dúvida se você é salvo ou não. Porque a dúvida, ela nos deixa sempre com o pé atrás. É uma arma, meu amado, contra a nossa determinação. Será mesmo que eu vou comer o melhor dessa terra? Será mesmo que Deus tem algo tão precioso para a minha vida? Será que se eu orar mesmo, isso vai acontecer? Se você tiver dúvida, meu amigo, não dá um passo. Fica onde você está.
Porque a dúvida tem sido uma arma do inimigo contra muito cristão. Outra arma, insegurança. Insegurança. As pessoas são inseguras demais. Confia mais em si próprio. Confia mais naquilo que eu posso ver. Você sabe que essa insegurança, meu amado, é uma ferramenta de que o catolicismo usou muito sobre a idolatria. É mais fácil acreditar naquilo que eu vejo. Então eu consigo acreditar naquilo que eu estou vendo. Seja ele um pedaço de madeira, seja um pedaço de pau, seja ele um objeto de ouro, mas eu estou vendo e eu acredito. E às vezes, quando nós olhamos alguma coisa, nós tiramos os olhos de Deus. Porque isso, querido, muitas vezes tem sido uma insegurança no coração do povo. É uma arma de Satanás. Sabe outra arma que Satanás tem destruído a determinação de muitos? O medo. O medo de dar um passo. O medo, meu amado, de deixar acontecer na sua vida. Eu conheço um testemunho de uma pessoa, meu querido, pensa num cara centralizado. Pensa num cara seguro. Pensa num cara, meu amado, que ele sabe fazer conta das vírgulas. Num homem, meu amado, centralizado. Num homem, querido, que tinha tudo para ter um excelente lar. Porque ele é um excelente administrador. Mas tem um medo de dar um passo. Os anos estão passando. A vida passa. A fila anda. E ele não consegue. E às vezes nós vamos conversar, sabe o que ele fala? Eu tenho medo. Por quê, meu amado? Porque é uma arma que Satanás tem usado contra a sua determinação. O medo. A infidelidade é outra arma que Satanás tem usado. Das pessoas serem infiéis. A falta de constância é uma arma que Satanás tem usado contra a sua determinação. Ah não, agora eu vou pegar firme. Agora ninguém me segura. Ó, pastor, agora eu vou. Beleza, começa. Começa a andar. Mas anda centrado em Jesus. Porque se você tirar o olho, meu amado, você vai ver que a onda do mar vai querer te comer. Vai querer te engolir, vai querer te afundar. Se você, meu amado, não continuar olhando ali naquele que você prometeu ser constante, as ondas vão te afundar. Mas mesmo que ela afunda, tem umas mãos para te segurar, meu amado. Está ali, pronto. Mas nós não podemos ser inconstantes. Deus não atua na inconstância da pessoa. Amém? O outro princípio é se me ouvides. É o que ele fala, ó. Se que dizerdes, que é uma determinação minha e sua, eu quero. A outra é se eu ouvir, se você me ouvir. Entendendo? Ó, Deus está o tempo todo falando, ensinando a respeito das suas verdades, seus princípios e de seus valores. Ouvir não é apenas escutar. O que muitos têm acontecido, meu amado, só tem escutado. Ouvir é diferente. Se você ouvir mesmo, desce para o coração. E ninguém te segura. Você rompe. Mas se você só escutar, querido, entra para um lado e sai para o outro. Você só escutou. Só quem escuta não muda, não tem determinação, não chega em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque da mesma forma que está aqui escutando um culto, está na roda dos escarnecedores escutando piadas. Está, meu amado, sentado nas bagunças, está escutando tanta coisa. E às vezes uma dessas sujeiras ainda acaba descendo para o coração. Coisa que a palavra de Deus às vezes não desce. Então é muito diferente, querido, de nós ouvirmos a Deus. Ou querer somente escutar. Amém? Ouvir é abrir o coração, a mente, para uma disposição em obedecer às verdades de Deus. Muitos querem o melhor desta terra, mas não são dados, porque não estão dispostos a obedecer e viver, minha mente, o evangelho só de escutar. Não vive mesmo o evangelho verdadeiro, só de escutar. Amém? Amém? Ouvir é praticar a palavra em todas as áreas de sua vida.
para receber as bênçãos financeiras, Deus estabelece em sua palavra princípios de obediência nos dízimos e na oferta. Aqui, ó, quantos têm escutado aqui a irmã Regilene vir aqui falar do dízimo? Quantos aqui têm escutado, meu amado, a irmã Regilene aqui contar os testemunhos? Trazido mesmo aqui verdades da palavra de Deus. Ela não pega nenhum outro livro na hora de tirar a oferta. Ela fala, agora vamos tirar a oferta. Espera aí, deixa eu pegar um livro que tem aqui e vamos abrir, vamos ver o que esse livro fala. Ela vai na palavra de Deus. Você quer ver o quanto, às vezes, nós só escutamos nesse momento? Qual foi o versículo que foi usado agora para tirar a oferta? Filipenses 4,19. Quer dizer que você ouviu. Porque se de repente nós não lembrar nem isso, quer dizer que nós só escutou. E só se eu escuto, meu amado, quer dizer, tanto faz como fez. Porque que muitos, queridos, não estão prosperando hoje, porque só tem escutado a palavra de Deus. E quanto Deus tem falado, quanto Deus tem explicado. E eu quero que você entenda nessa noite, para nós orarmos, que Deus ele se move através dos seus princípios. Não é através do que você pede. Não é através, meu amado, do seu clamor tem chegado diante de Deus. A palavra de Deus fala que os ouvidos estão aqui abertos. Tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. A palavra de Deus fala que as mãos estão ali estendidas. Porque Ele tem ouvido a igreja. Só que Ele só vai se mover através dos seus princípios, através da palavra que Ele tem deixado para a sua igreja. Porque quando nós cumprimos os nossos princípios aqui, Deus se move a nosso favor. Quando nós deixamos de não cumprir, Satanás vai diante de Deus e fala, não abençoa. Eu bato no peito, você não pode abençoar. Porque não estão cumprindo a tua palavra. Você sabia que nessa hora o diabo pode ir diante de Deus e falar, ó, não abençoa. Porque se você abençoar, você vai trazer uma catástrofe sobre as leis. Porque está lá, ó. Eles não obedecem. Eles não cumprem os seus princípios. Então como que você tem o direito? E nessa hora, meu amado, eu vejo o coração de Deus se entristecer. Eu vejo o coração de Deus se entristecer. Porque Ele vê o seu sofrimento aqui na terra. O que o Espírito Santo faz? Ele sofre com você. Ele não se entristece. A palavra não fala que o Espírito Santo se entristece conosco. Às vezes, querido, o Espírito Santo está triste pela situação de vida que nós levamos. Uma miséria na vida espiritual. Uma miséria, meu amado, na família. Tudo é difícil, as portas não se abrem. Parece que Deus, os céus, é de bronze sobre as nossas vidas. Parece que a minha oração não consegue chegar nem no teto da minha casa. Sabe por quê, meu amado? Porque diante de Deus tem lá um demônio. Você não pode abençoar a vida desse irmão. Porque senão você vai quebrar seus princípios e você não é homem para quebrar seus princípios. Você não é homem para quebrar a sua palavra. E pela palavra de Deus ele sofre com você. Se entristece com você. Desce mesmo a miséria com você. Por quê? Porque nós somos filhos. Quando às vezes nós queremos ensinar nossos filhos, nós não seguramos. Às vezes você quer ensinar um filho seu a ter o controle, você não segura, não. Por mais que ele esteja sofrendo, você segura. Passei um tempo atrás, o meu filho chegou, pai, meu documento, eu não sei, eu preciso e eu não consigo. Eu tinha o dinheiro, meu amado. Poderia estar de mão beijada. Como pai, era um presente. Mas sabe o que eu olhei? Os princípios na vida dele. Ele estava cumprindo os princípios? Então, peraí, eu sentei e falei, ó, se você fazer isso, vamos dividir aqui, tal. Ele está cumprindo. Fui lá, deu dinheiro, ele foi, pagou, ele está cumprindo. Todo mês ele vem, pai, está aqui, ó. Está aprendendo. Você acha que eu não queria dar, querido? Para que eu ia querer levar ele para o sacrifício? Mas por quê? Porque ele tem que aprender princípios. E eu tenho que ensinar. E é isso que eu quero. Quantos jovens não são abençoados, meu amado? Porque não leem a palavra de Deus.
Não buscam aqui, ó, a palavra de Deus fala, ó, quer ser vitorioso? Está dentro da palavra. Então não adianta você querer não cumprir esses princípios de Deus. Não vai acontecer nada, meu amado. Por mais que Deus está sofrendo do seu lado, por mais que Deus está vendo você passar uma vida de miséria, mas Ele fica impossibilitado de agir, porque Ele só pode se mover através dos seus princípios. E quantas vezes nós temos ensinado, meu amado, seja dizimista, seja ofertante, isso é um princípio para a sua vida, meu amado. Não é para a igreja não, querido. Ah, não. Pastor, agora você viu, ó, trocou o carro. Eu já deixei bem claro aqui, meu amado, esse carro não é meu ainda não. Esse carro ainda é quase 95% do banco. Ele só vai ser meu quando eu pagar as prestações. Você entendeu, querido? Entenda, querido, a partir de hoje, que a melhor terra está no gasofilácio. A melhor semente está nas tuas mãos. Aprenda isso, querido. Aprenda. Aprenda. Você vai ver que você vai ser muito mais que vencedor. Eu vejo aqui, meu amado, 3 propósitos de Deus. Deus hoje, Ele traz 3 propósitos principais para esse seminário na sua vida, que você tem que entender para nós orar. Primeiro, para você saber o quanto Deus e quanto Jesus te ama. Entenda que o amor de Jesus, meu amado, não tem como ser medido. O amor de Deus pelas nossas vidas. Segundo, para você conhecer e rever que existe muitas bênçãos reservadas para a sua vida. Existe, está aqui, na palavra de Deus. E terceiro, para que você hoje tome uma posição diante de Deus. É isso que nós vamos entender. Para nós encerrarmos, querido, chegou uma época que nós estávamos passando uma dificuldade muito grande mesmo, em finanças. E interessante que naquele período, logo estava entrando a pirataria, estava dominando mesmo, uma boa parte das locadoras. E naquele mesmo momento me foi feita uma proposta. Mas nessa proposta eu teria que tomar uma decisão radical. Primeiro, começou-se um trabalho lá na cidade de Barrinha. E foi colocado nas minhas mãos se eu queria tomar conta desse trabalho. Detalhe, esse trabalho teria que ser toda sexta-feira. Outro detalhe, Barrinha não fica em Ribeirão Preto, eu tinha que andar 40 quilômetros. Detalhe, eu tinha que começar o trabalho lá 8 horas da noite. Então eu tinha que sair daqui no mínimo às 7h20, 7h30. Agora, a locadora, o maior movimento era no final de semana. A pessoa gostava de vir na sexta para entregar na segunda-feira. Isso era real. E quando foi me feita essa proposta, eu precisei analisar. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? É me colocado aí algo para mim fazer, para Deus, mas e aqui? Aí entrou a dúvida, entrou o medo, entrou a insegurança. Eu fui tentado a tudo isso, querido. Primeira sexta-feira, meu Deus do céu, eu fui confrontado. Porque imagina, eu ter que baixar as portas, quando dava 7 horas, eu falava, Ju, se arruma. Aí ela ficava na locadora mais uns 5 minutos, eu corria dentro de casa, me arrumava. 7h20 eu tinha que baixar as portas do locador, pegar meu carro, pegar a família que ia para Barrinha comigo e estar 8 horas em Barrinha. Detalhe, foi 1 ano que nós fizemos isso. E pode falar uma coisa para você? Foi o ano mais próspero da minha vida. Glória a Deus. Querido, eu não acredito de coisas que eu fiz naquele ano. Eu não acredito. Eu precisava fazer um trabalho, eu precisava fazer um tratamento dentário. E eu fui fazer o orçamento. Fui lá, fiz o orçamento, falei, meu Deus, onde que eu vou encaixar isso? Querido, terminou o orçamento, terminou o período, eu tinha cumprido, tinha pago todo esse tratamento dentário à vista, naquele período. E eu falava para minha mulher, meu Deus, de onde vem isso? Eu não acreditava. De tantas coisas. Por quê?
Porque eu obedeci. Eu obedeci. O que eu quero que você entenda com esse testemunho, meu amado, que você de vez em quando você vai ter que entrar num confronto, se você obedece ou não. Seja ela algo grande ou seja algo pequeno, eu só vou te dar um conselho. Obedeça, que você vai poder provar da prosperidade de Deus. Porque Deus, meu amado, Ele só pode abrir as janelas dos céus sobre as nossas vidas. Porque isso é uma promessa que Ele fez para nós, cristãos, para a igreja do Senhor. Mas Ele só pode abrir as janelas do céu quando nós nos tornamos fiel a Ele primeiro. Entenda bem, querido. Eu tenho orado muito para Deus levantar um povo fiel nos dízimos nesta igreja. E como Deus tem feito isso, meu amado. Eu fico de boca aberta no final do mês de ver os dizimistas desta igreja. De pessoas que eu nunca nem acreditava, mas são dizimistas. E ser um belo dia, esse dia eu estava agradecendo a Deus. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Tudo isso acontece porque você é dizimista. Porque eu sou dizimista. Aí eu entendi, meu amado, que eu cumpro o meu princípio, eu faço a minha parte. Então eu tenho orado, Deus tem me dado, porque eu tenho cumprido o princípio de Deus. Esse dia para trás eu estava conversando com um pastor, ele falava para mim que ele não era dizimista. E ele cobrava a igreja para ser dizimista. E aí, meu amado, ele tirava oferta e dízimo abaixo de ladrão para baixo. Não é desse jeito, querido. Se eu quero um povo dizimista, eu tenho que ser o primeiro a ser dizimista neste lugar. Se eu quero um povo ofertante, eu tenho que ser o primeiro. Sabe quem que é o segundo dizimista dessa igreja? A minha esposa, e tem que ser a segunda dizimista dessa igreja. Sabe quem que é o terceiro dizimista dessa igreja, meu filho? Vocês podem acreditar que não, mas é meu filho. Mesmo ele estando longe, pode ir lá pegar o envelope que ele tem vindo entregar o dízimo dele. Sabe por quê? Porque nós temos provado da bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa mesa, sobre a nossa família. Então os primeiros 3 dizimistas principais dessa igreja tem que ser a minha família. E eu falo para eles, vocês cumprem. Minha esposa já sabe, ela pega a parte dela, a primeira coisa que ela faz, já ensinei. Não é porque ela fazia, entendeu? Ela deixava tudo para o final. Eu falava, filha, você sofre mais. Então cumpre, fica mais fácil. Mas a gente tem feito isso e Deus tem honrado. Quantas famílias dizimistas neste lugar. Graças a Deus por isso, querido. Eu fico muito feliz mesmo por isso. Então está na hora de nós sermos determinados. A palavra fala, se quiserdes e me ouvir, eu quero que nessa noite você tenha um posicionamento de Deus. De ser uma pessoa mesmo que seja muito abençoado sobre a face da terra. E a única forma, meu amado, infelizmente, a única forma que Deus nos leva para o tribunal nas finanças é sob dízimo e oferta. Eu estou aqui pregando sobre isso. Você vai ver que o seminário não é sobre isso. O seminário é que a sua família é mais importante, a sua saúde é mais importante, a sua vida espiritual é mais importante. A finança fica nas tuas mãos, ela tem que ser boa, bem administrada. Hoje nós vimos aqui que temos promessa nas nossas vidas, mas depende de nós tomarmos posse dessas promessas. Amém? E a semana que vem nós vamos ver como repreender o devorador. Tem muito cristão aí, meu amado, que são dizimistas. São mesmo. Mas o devorador continua fazendo, cirandando no quintal deles. Vocês vão ver na palavra da semana que vem. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar para encerrar. Aí, junta com seus cobertores.